Olá, pessoal, boa noite. Vou tentar falar um oi para vocês aqui ao vivo, ver se vai aparecer para mim o chat. Hoje nós vamos falar sobre sono irregular e o que ele pode causar na nossa saúde. Deixa eu ver quem aí já está comigo. Agora apareceu para mim, gente. Cristina, boa noite, bem-vinda. Fabienne, boa noite. Ana Júlia, boa noite. Não vou conseguir falar com todo mundo porque eu não tenho acesso ao chat aqui direto na minha tela, porque eu estou tendo que fazer lives através do Zoom, porque o Facebook não está deixando eu entrar diretamente, tá? Então, se eu não falar boa noite para você, me perdoe, é porque eu realmente não estou conseguindo ter acesso ao chat. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que o sono irregular, né, ele afeta a nossa saúde. E é um tema muito importante nesse momento que a gente vê que tem muita gente reclamando, mais ainda. Estima-se que 70% da população tenha problemas com distúrbio de sono, insônia, ou dorme muito pouco, né? E a gente sempre fala que o ideal é que a pessoa durma entre 6 e 8 horas diariamente, uma média de 7 horas. Então, nós já sabemos que o excesso de trabalho, o estresse, a insônia, acúmulo de tarefas, né? Nós mulheres principalmente, vários distúrbios de sono, né? Alguns distúrbios respiratórios, como o desvio de septo, adenoide, podem atrapalhar a qualidade de sono também, a alimentação. Então, isso tudo pode sim atrapalhar a qualidade do nosso sono. Então, a gente vai falar um pouquinho de o que pode causar no meu corpo esse sono inadequado. E quando é que a gente fala que o sono é inadequado? Como é que a gente sabe que o nosso sono ele não está a contento? Aquela pessoa que dorme, muitas das vezes ela dorme, ela nem tem dificuldades para dormir, mas no meio da noite ela acorda, no meio da madrugada ela acorda e não consegue mais dormir, ou seja, ela dormiu muito pouco. Ou aquela pessoa que até dorme a noite inteira, mas que quando ela acorda, a sensação que ela tem é que ela trabalhou a noite toda ou que ela foi atropelada por um caminhão. Eu já tive essa época na minha vida, gente, de ter insônia ou de acordar e eu falava para o meu marido: você anotou a placa do caminhão que me atropelou? Porque era a sensação que eu tinha sido atropelada por um caminhão. Porque era assim um cansaço insuportável. Essa é a verdade. Então, quer dizer, eu não tinha qualidade no meu sono. E o sono, ele é muito importante para a nossa saúde. Nós dormimos, mas as nossas células, elas não param de trabalhar. E esse momento do sono, ele é um momento de reparação para o nosso organismo, de absorção de nutrientes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que esse sono irregular ou a falta de qualidade no sono ou de quantidade de horas adequadas nesse sono podem causar à nossa saúde. Primeiro ponto, afeta o emagrecimento. Ah, não, Alessandra, afeta o emagrecimento, tá? Durante o nosso sono, o nosso organismo produz leptina. Leptina é um hormônio que causa a sensação de saciedade ao longo do dia. Se eu não durmo bem, se eu durmo pouco, o meu organismo não produz
ou produz uma quantidade insuficiente de leptina, ou seja, a minha chavinha que fala assim, Alessandra, você não precisa comer mais, ela não funciona, porque o meu organismo não conseguiu produzir a quantidade de hormônio suficiente para que eu sinta saciedade com a quantidade correta que eu estou me alimentando. E além disso, quando a gente tem restrição no sono, o nosso organismo produz mais grelina. E a grelina é responsável pela fome ou pelo apetite. Olha só. Então, se eu não durmo bem, se a minha quantidade de sono é pequena, meu corpo não consegue produzir adequadamente o hormônio que sinaliza que eu estou saciada e, em contrapartida, aumenta a produção da grelina, que é o hormônio que me faz sentir fome. E ainda reduz o gasto calórico. Ou seja, meu corpo baixa o metabolismo. Olha só. Isso é uma das consequências da gente, às vezes, dependendo daquele dia que a gente não dormiu bem, a gente achar que a gente está comendo por ansiedade, mas não é ansiedade, é porque o nosso organismo não conseguiu trabalhar o que ele precisava trabalhar durante o sono. Então, a gente não vai ter, né, a saciedade, a gente nunca vai estar satisfeito naquele dia, porque a gente não tem os hormônios ali suficientes para ligar a chavinha da saciedade. E tem um estudo feito na Universidade de Chicago que ainda comprovou que as pessoas que dormem de 6 a 8 horas por dia aumentam o metabolismo, ou seja, elas têm capacidade de queimar mais gorduras do que aquelas que dormem pouco ou têm o sono picado, fragmentado, né? Aquela pessoa que dorme, acorda, tá? E alguns estudos afirmam que uma pessoa que não dorme adequadamente reduz em 55% a queima de gordura. Então, para quem quer emagrecer e não dorme bem, já está vendo aí um dos problemas. Às vezes a pessoa está fazendo tudo certo, mas ela não está se preocupando com uma coisa muito importante, porque ela não sabia que é ter qualidade no sono, tá? Impede a conservação da memória. O que acontece? Durante o sono, o nosso cérebro vai transformar a memória de curto prazo, que seja relevante para nós, em memória de longo prazo. Ou seja, durante o sono, meu cérebro trabalha, meus neurônios estão trabalhando para quê? Para que o que eu entendo que é importante para mim, como, por exemplo, informações do meu trabalho que eu estudei, elas se consolidem e elas virem memórias de longo prazo. Ou seja, não é aquela informação que eu acabei de aprender e que daqui 2, 3, 4 dias eu não vou lembrar mais, porque elas foram, né, julgadas como essenciais, importantes para mim. Então, é durante o sono que o meu cérebro faz essa escolha dessas memórias e consolida essas memórias, armazena. Ah, você não me interessa, vai para lá. Você me interessa, fica aqui comigo, tá? É durante o sono. Por isso que quem dorme mal fica com a parte cognitiva bem comprometida. Então a pessoa dá aqueles brancos, sofre, tem dificuldade para lembrar de coisas simples do dia a dia, não lembra nem o que comeu no dia anterior, às vezes é à noite, ela não lembra nem o que ela comeu de manhã, esquece o nome das pessoas, tá? Isso também é devido ao sono irregular. Então, olha a importância de se ter um sono adequado. Enfraquece a nossa imunidade. Como eu estou falando aqui desde o começo, durante o sono, nosso sono é um sono reparador. É lá durante o sono que o nosso corpo vai fazer a renovação e a replicação celular, tá?
E um desses processos aí é a produção de anticorpos. E isso acontece durante o sono. Por isso que a gente fala que o sono é reparador, por isso que a gente fala que o sono é revigorante. O sono ele não existe só para a gente dormir e o dia, né, o tempo cronológico passar. Não, é um tempo importante de repouso para o nosso organismo. É ali que ele vai fazer a assimilação de tudo o que aconteceu com você durante aquele dia. Teve um estudo na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que mostrou que dormir pouco reduz a função imune e o número dos leucócitos, que são as células que são responsáveis, né, por combater os corpos estranhos no nosso organismo. Aí, nesse estudo, mostrou que quem dormia 4 horas por noite, por uma semana, tinha os anticorpos reduzidos pela metade, comparado aos que dormiam 8 horas por noite. Ou seja, não dormir o tempo adequado, não ter sono de qualidade, reduz as nossas células, os nossos anticorpos pela metade. E isso é muito sério. Altera o funcionamento do nosso metabolismo. Essas mudanças no nosso ciclo do sono, uma vez que a gente não está tendo um sono reparador, ou acorda a noite inteira, ou revira na cama a noite inteira, ou não dorme adequadamente, fica até de madrugada mexendo nesse amiguinho nosso aqui, ó, atrapalha a síntese de hormônios, como o GH e do cortisol. E eles são produzidos enquanto nós dormimos. Então, quando esses hormônios não são sintetizados de forma correta, nós vamos despertar muito cansados, vamos ter dificuldade de raciocínio, vamos ter ansiedade, e isso ainda pode interferir nas tarefas do dia a dia e ainda levar a déficit de atenção. Então, a gente precisa dormir corretamente. Leva também ao envelhecimento precoce. Então, olha só, olha a avalanche, né? A bola de neve que está virando essa questão de não dormir adequadamente, de não ter uma boa qualidade do sono. Durante o nosso sono, além de nós termos a renovação celular, nós também temos produção de hormônios que são considerados rejuvenescedores, como a nossa melatonina e o GH, que é o hormônio do crescimento. Porque esses hormônios, eles também têm funções reparadoras e calmantes para a nossa pele. E a falta de sono impede que o nosso corpo descanse adequadamente. Então, é aquela pessoa que vai viver com uma pele opaca, sem vida, com muitas olheiras. E ainda vai ganhar algumas rugas extras, né? Por esse estresse provocado pela falta do sono reparador. Também interfere na produção da insulina. Nossa, Alessandra, chega! Você só está dando notícia ruim. Mas a gente precisa falar o que esse sono irregular que as pessoas estão tendo causa no organismo. Porque a gente fica com aquela sensação de que o prejuízo é só passar um dia mal-humorado, esquecendo tudo, comendo tudo que vê pela frente, mas não é. Existem consequências para a nossa saúde e consequências sérias. Então, as pessoas com diabetes geralmente têm um sono insuficiente. Se tiver algum diabético, me conta aí se é verdade ou não. E pessoas com sono insuficiente também desenvolvem uma maior resistência à insulina. E aí isso vai fazendo o controle da diabetes, da resistência à insulina, da síndrome metabólica ficar muito difícil. Tem um estudo numa universidade dos Estados Unidos, não sei falar o nome dessa universidade, não vou nem falar, tá? Que os pesquisadores concluíram que portadores de diabetes que dormem mal tinham 82% mais resistência à insulina
do que os portadores com sono de qualidade. E um alerta para quem não tem diabetes, também foi detectado que a falta de sono adequado, daquele sono reparador, favorece o aparecimento da diabetes tipo 2 em quem não tem a doença. Porque é durante o nosso sono que o nosso corpo estabiliza os índices glicêmicos no nosso organismo. Então, quem não tem um sono adequado tem descontrole nos níveis de glicose, podendo sim desenvolver diabetes tipo 2. Olha só. Tá vendo o tanto de prejuízo que pode ser causado no nosso organismo? Desregula a nossa pressão arterial. Alessandra, isso também? Isso também. A dificuldade de descansar durante o nosso sono é equivalente a um estado de estresse. É como se a gente estivesse acordado e extremamente estressado. Isso vai aumentar a quantidade e a atividade de adrenalina no nosso corpo. Então, a gente vai viver em estado de alerta. E quando a gente está em estado de alerta, a gente aumenta a pressão sanguínea durante a noite. Olha só o que um sono inadequado pode fazer com a pessoa. Com o tempo, se isso se tornar uma constante, você pode virar um hipertenso. Pode afetar o nosso desenvolvimento, desempenho físico. Já ouviram falar que quem faz musculação fala que tem que descansar? Então, descansar faz parte do processo. Não é só morrer de comer proteína, pegar muito peso e ficar por isso, não. Se a pessoa não dormir adequadamente, ela vai ter baixo desempenho muscular, ela pode ter fadiga. Isso vale para todo mundo, não é para quem faz musculação. Talvez você está tendo fadiga, está tendo falhas aí nas mãos, nos braços, nas pernas, mas é porque você não está dormindo bem e aí você não vai produzir GH adequadamente. E o GH, quando nós estamos adultos, não é mais responsável por fazer a gente crescer, mas é um dos responsáveis para ajudar a manter o tônus muscular e a evitar o acúmulo de gordura no nosso organismo. Então, o GH na fase adulta é extremamente importante e ele é produzido durante o sono. Ele começa a ser produzido e sintetizado 30 minutos depois que nós começamos a dormir. Prejudica o nosso humor. Tenho certeza que todo mundo aqui que já dormiu mal pelo menos uma vez sabe que ninguém aguenta, né? Eu sempre falo que quando eu não durmo bem, eu falo, gente, ninguém, nem eu tô aguentando morar em mim. Porque a gente fica extremamente mal-humorado. Por quê? Porque a falta do sono adequado não vai deixar a gente descansar e vai prejudicar a comunicação entre os nossos neurônios. E aí, com isso, vai prejudicar a nossa produção de serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar. E se isso for contínuo, pode gerar para você uma depressão. Então, olha só que, gente, não dá para falar tudo. Eu já estou nos 20 minutos aqui, eu nem falei ainda do café. Então, olha o tanto, né, de problema que a falta do sono inadequado vem trazendo para a nossa saúde. Então, a gente precisa ajustar. Depois das 21 horas, largue isso. Não fique em luzes brancas. A melatonina, ela é ativada pelo escurecer. Então, se a gente fica nessa luz, não é produzida melatonina. Tente ter atividades mais relaxantes. E durante o dia, a gente vai usar o café Memory. Por quê? Porque ele ajuda a controlar a nossa ansiedade. Ele vai melhorar a nossa comunicação
cerebral, a comunicação dos nossos neurônios. Vai ajudar a gente a baixar a bola. Alessandra, como é que eu vou tomar o café memory para me ajudar a melhorar a qualidade do meu sono, a melhorar a minha ansiedade? No mínimo 2 vezes ao dia. No mínimo 2 vezes ao dia. Qual horário? Qualquer horário, ele não tem horário específico para ser tomado. Mas, de preferência, não tome a última dose após as 18 horas. Por quê? Porque mesmo ele sendo um café que auxilia na ansiedade, auxilia a fazer a gente ficar mais relaxado, ele tem também a parcela de cafeína que nos deixa mais ativos. E depois das 18 horas, a gente já tem que começar a baixar a bola, deixar a melatonina subir para que a gente tenha um sono reparador e tenha todas as funções do nosso organismo cumpridas durante o sono, que tem que ser reparador. Então, você vai tomar no mínimo. Quero tomar 3. Pode tomar 3 sem problema nenhum, tá? Mas não tome a última dose após as 18 horas. Mais uma dica: aumente a ingestão de vegetais, se hidrate adequadamente. Alimentos ricos em triptofano, amendoim, banana, são alimentos que vão ajudar a melhorar também a relação aí da serotonina, da melatonina. Então, aumente, principalmente no final da tarde, como uma banana, como alguns amendoins, se você não for alérgico. Lentilha também é rica em triptofano, ovos também são ricos em triptofano. E evite comer pelo menos 3 horas antes de você dormir. Porque se o seu corpo está fazendo digestão na hora que você está dormindo, vai atrapalhar nas funções dele também. Tá bom? Eu vi que tem uma... Não é pergunta, não. A Albani que está falando oi aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto hoje, deixem aqui para mim, que assim que eu finalizar, eu já vou estar respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até a semana que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, eu encontro aqui com vocês na próxima terça-feira. Beijão e até lá!